Pessoal, vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando aí a respeito do Flamengo, tá? O Rizek falou aí a respeito dessa competição intercontinental do time do Mengão. Vamos dar uma olhadinha aí que ele falou, que tá bem interessante. Uma expectativa tão alta, assim, de ser um grande espetáculo. Cara, eu acho que esse tipo de jogo é muito difícil, vou explicar. Nenhum dos times tem a menor ideia do que vai encontrar. Pega o próximo jogo do Flamengo agora, o Pirâmides. Aí você pesquisa, o Pirâmides é o segundo colocado do campeonato egípcio, não perde a 5 jogos. O que isso quer dizer? Não dá pra saber, cara. E a pressão acaba ficando em cima do time brasileiro. Nesse jogo, principalmente, hoje, um pouco mais, assim, né? Mas como é que você projeta um jogo desse? Quem é melhor? Quem é mais time? Cara, não dá pra saber, só quando você tá em campo, mas então, isso deve gerar uma ansiedade, um receio. Uma coisa é você, como o Felipe, deve ter passado noites vendo os vídeos do Cruz Azul, onde eles atacam, como eles se defendem. Mas quem tá em campo, cara, tem aquele receio, assim, do desconhecido. De você não ter certeza, será que eu posso ir? Será que eu vou tomar uma bola nas costas? Será que o cara ali vai me driblar? Você não disputam os mesmos campeonatos. Aí uma vez por ano tem um jogo e você entra em campo para ver o que é. Eu acho muito difícil, realmente, partidas como essas. Então eu acho assim, naturalmente, o jogo com o Pirâmides também vai ter uma carga dramática, um receio dos dois times se estudando. Uma coisa é você enfrentar o europeu. Você já sabe que é pedreira, você conhece os jogadores, você sabe escalar os 11 tranquilamente. Esse tipo de jogo, desses raros encontros entre sul-americanos e times da CONCACAF, ou da África, da Ásia, eu acho complicado mesmo. E tem sido assim na história, né? De 13 para cá, desde que o Corinthians ganhou em 12, de 13 para cá, na metade das vezes o sul-americano não conseguiu chegar na final, ou seja, ele perdeu para times dos Emirados Árabes, do Japão, do Marrocos, do Congo foi antes de 13, do México. Então, assim, eu acho que a gente entra com uma carga mesmo assim, por que a gente vai encontrar? Isso gera uma tensão natural. Para mim, ajuda a explicar o primeiro tempo do Flamengo tão cauteloso assim. Depois o segundo, já com o jogo mapeado, com o Felipe entendendo melhor, os jogadores entendendo melhor, acho que o Flamengo se soltou e dominou o jogo. Não é humilhante para nós, sul-americanos, do que a FIFA faz com a gente, com o Flamengo, Palmeiras, quem quer que seja, Corinthians, quem que vai. Pô, você jogar... Você tem no formato de hoje Isso, cara. Você beneficia o time europeu de novo. Então quer dizer que a FIFA é só lá, mas quando você precisa de voto para se eleger, é a África, né? Se você lê todas as falcatruas, tudo que acontece na FIFA, vem tudo da África, né? Pô, e aí você favorece um time que ganhou a Champions e mostra... Tá direto na final, né? Pô, tá direto na final e o brasileiro tem que jogar o jogo... Contra o time do México. Do México, o argentino tem que jogar, o Uruguai contra o time do México, que os caras nem gostam muito da CONCACAF, né? E aí tem que jogar 3 jogos. Cara, então, será que vale a pena mesmo? O que você pensa, Rosinei, Souza e Veloso? Não é um absurdo isso? É um absurdo, realmente é um absurdo, bem complicado, justamente para as equipes, né, como a do Flamengo, que vai fazer 2 jogos, e 2 jogos bem pesados, né, porque você pega o jogo de ontem contra o Cruz Azul, foi um jogo difícil. Né? E agora quando vai ser? Sábado. Aí depois a final? Acho que é no outro sábado. Acho que não. Eu não sei. É antes, no meio de Pode ser no outro sábado. Muito tempo. É muito tempo. Meio de semana. Deve ser terça ou quarta-feira. Terça ou quarta-feira. E aí você arrebenta com os times. O time que já foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. Aí também sai daqui atropelado. Sai daqui atropelado. E aí a gente fica torcendo contra, porque eu torço contra, eu não quero que ganhe. Será que a gente tá certo em torcer contra? Sabe? Que vergonha. Que vergonha a FIFA, que vergonha a CBF, que vergonha ninguém pensar no futebol brasileiro. Quer dizer, então, que o Flamengo é o maior do mundo, São Paulo, o Corinthians, e aí chega lá a gente é tratado de que jeito? Quarta-feira. Aí, ó. Às 2 da tarde. Aí você coloca aí, a gente vai meter o pau nos jogadores do Flamengo, tá cansado, não correu, uns pernas de anão, pé de rato. Os caras saem, ganham Libertadores, faz uma festa de engraçado. Imagina o Léo Pereira, o cara que é o maior matador que tem nesse país. Porque ele voltou, tá? Não, ele voltou, mas daqui a pouco ele larga. Pessoal, e aí, vocês concordam com o que o Neto falou aí, o que o Rizek falou? Qual a sua opinião, hein? O que é que vocês acham a respeito disso? Vamos ver aqui também o que o Nicola falou aí a respeito do Arrascaeta, tá?
os números do Arrascaeta nessa temporada que tá absurdo. Arrascaeta que mais uma vez decidiu a favor do Flamengo. Ele marcou os 2 gols na vitória por 2-1 contra o Cruz Azul, que levou o Fla às semifinais do Intercontinental. O Arrascaeta abriu o placar no comecinho da partida, aproveitando-se de uma falha bizarra do time mexicano, que empatou no final do primeiro tempo. No segundo tempo, Arrascaeta balançou as redes de novo. Dessa maneira, o Flamengo volta a campo no sábado, 2 da tarde, para enfrentar o Pirâmides do Egito, na teoria um time mais fraco do que o Cruz Azul. Flamengo bem perto de chegar à final do Intercontinental de Clubes, disputa contra o PSG. Se o Flamengo passar pelo Pirâmides, acontecerá no dia 17. Quero registrar que com a passagem do Flamengo para as semifinais, o rubro-negro garante pelo menos 2 milhões de dólares. Esse é o prêmio destinado aos times semifinalistas. Se chegar à decisão, o Flamengo tem pelo menos 4 milhões de dólares com vice, 5 milhões de dólares com título. Para completar, destacar os números do Arrascaeta na atual temporada. 62 jogos, 25 gols e 18 assistências. Participação em 43 gols na temporada, números estratosféricos. O Arrascaeta nunca havia marcado tantos gols e está a uma assistência de se igualar às temporadas em que mais deu passes para gol. O Arrascaeta ainda disse o seguinte depois do jogo, abre aspas, feliz demais por tudo que tem acontecido nesse ano. Títulos, nascimento do meu filho, saúde, não posso pedir mais nada. A saideira sobre o Fla, rubro-negro por vencer o campeão da Conca Champions, ficou com o título, a taça do Derby das Américas. E você, torcedor do Fla, que nota dá para a estreia rubro-negra no Intercontinental? Já usa o espaço para comentário. Seguido na sequência da Copa Intercontinental, enfrenta o Pirâmides do Egito e Capela, tirando aquele nervosismo, muitos erros de passe, aquele primeiro tempo de empate, o Flamengo foi lá e fez a sua parte. Eu acreditava bastante na classificação do Flamengo, né, como eu disse ontem. Agora, me chama a atenção uma questão, tá? Flamengo, ele chegou no seu auge técnico na temporada? Qual foi o momento em que o Flamengo jogou aquele futebol primoroso que todo mundo estava aguardando? Mas mesmo o Flamengo sem jogar aquele futebol que todo mundo aguarda, o Flamengo ainda ganha. Eu acho que o momento é esse. O momento para ele jogar o futebol primoroso é tentar chegar na final e aí arrebentar o jogo contra o PSG. Mas se a gente for pensar até um jogo antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, qual que era a resenha? Vamos ver, o Flamengo não tá jogando aquele futebol que se esperava e tal. Mas mesmo o Flamengo não jogando aquele futebol que se esperava, o Flamengo é eficiente. Porque ele tem, na sua seleção, se o coletivo não funciona, ele tem esses craques que individualmente decidem a qualquer momento. O Arrascaeta é um animal. Ele é impipocável, é impressionante, decisivo. Esse jogo contra o Cruz Azul, pra mim, ele foi mais difícil do que vai ser o jogo contra o Pirâmides. Eu acho que o Flamengo passa tranquilamente contra o Pirâmides e aí vamos ver o que vai acontecer contra o Paris Saint-Germain. Aguardar. Será que alguém acertou palpite também por aqui? Opa, eu quase, hein? Vamos começar os palpites com Cruz Azul e Flamengo. Edu Dracena. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Nas dificuldades que a gente cresce e assim tá seguindo a minha carreira até hoje, graças a Deus, muito bem sucedida. E pra você, João Pedro Sgarbi? Jogo difícil, mas vai dar Mengão. 2-1. Vai dar Mengão. 2-1. Vai, pega ele, pega! Pega! Nossa, eu danço igual, né? Muito bom. Ô Chico, Flamengo pra você. Passa pelo Pirâmides e aí, pensando nisso, tem o PSG. Esse time tá preparado para fazer frente ao rival de Paris? Então, as últimas vezes que a gente falou isso, né, valorizando aqui o futebol sul-americano, a gente se deu mal quando pegamos europeus. Mas a Copa do Mundo de Clubes desse ano, ela deu uma esperancinha, porque esse mesmo Flamengo ganhou do Chelsea. O Botafogo ganhou do PSG. A gente está falando de jogos únicos, né? Em que você vai lá, né? Numa bola você pode resolver. Eu acho que o Flamengo está pronto sim. Agora, depende como vem o PSG, né? Esse jogo era o mais difícil, na minha opinião, também, concordo com o Capela, pela questão da estreia, por ser um clube mexicano. E o jogo não foi tão simples assim no primeiro tempo. No segundo, o Flamengo amassou. Eu acho que passa pelo Pirâmides. E aí, vamos ver, né? Vamos ver contra o PSG. Por que você está falando que esse é o mais simples, é o mais fácil? Porque os que o Palmeiras participou era mais difícil? Eu quero falar do Palmeiras, gente. Que o Pirâmides... Porque você falou que esse é do Palmeiras, você falou, esse mundial é o mais fácil pro Flamengo. Falei do jogo, não do seu time, meu. Você não fica falando mal do Palmeiras toda hora. Renata, eu imagino que o Flamengo tinha mais informações do Cruz Azul do que tem do Pirâmides. Então, cuidado, é pouco agora. Agora, sinceramente, se passar pelo Pirâmides, Renata, eu já não duvido
De mais nada. Não, tem o Flamengo conquistar o Intercontinental. Eu falo que a obrigação Não hoje de duvido. um brasileiro que chega na Libertadores e vai para a Copa Intercontinental é passar por esses adversários. Quando você enfrenta o europeu, e outra, antigamente você tinha meio ano para preparar essa competição. Você ganhava a Libertadores em julho, no máximo em agosto, ficava todos os meses até dezembro para poder preparar tudo. O Flamengo mal saiu do Campeonato Brasileiro, já foi para o Catar. Então, a obrigação, na minha opinião, que o Botafogo não conseguiu no ano passado, já até teve uma cornetinha na internet, que o Botafogo não conseguiu esse compromisso. O Flamengo caiu pro Al Hilal na época do Vitor Pereira. Mas eu prefiro assim, já sai do campeonato e já vai disputar, Renato. Porque se você ficar 6 meses se preparando, às vezes você acaba nem se preparando. Não, mas... Porque o Santos Mas é também tem diferente, essa aí. tudo é diferente, logística. Agora tá Outra reclamando? coisa, o torcedor tem tempo para comprar passagem, para se preparar, para torcer, para ir... Só que quando a gente fala, cara, eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar do PSG na final. Eu também acho. Pô, o Flamengo O Vitinha falou que já está estudando o Flamengo. O Luiz Henrique falou que, pô, tem receio do Flamengo. O Flamengo tem jogadores de nível Europa, gente. Tirou Samuel Lino, de Atlético de Madrid, de Jorginho, de Arsenal, Alexandre, de Juventus, Danilo, de Juventus. Todos em baixa, né? Mas tudo Aí bem, cara, são jogadores... Agora, imagina o seguinte, o PSG não chegou na final do Super Mundial, não perdeu pro Chelsea, vai para uma outra final de Mundial também. E se perder essa, olha a vergonha pro Luiz Henrique. O Chelsea perdeu o Mundial é 90-10. Se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain, é uma zebraça. É 90-10. Não acho. Tem chance, tem. É que nem o São Paulo, tava virado pra lua no dia contra o Liverpool, porque não devia nem estar lá. Quem tinha que estar era o Atlético. E aí, pessoal? E esse capelano aí? Parece que bebeu água, gasolina aditivada, parece que bebeu gasolina aditivada, pô. 90-10, o futebol que o Flamengo tá apresentando hoje, e o futebolzinho que o PSG vinha apresentando, não sabe qual o PSG que vai chegar no Mundial de Clubes, nesse Intercontinental, pô, na minha opinião, não é 90-10, tá? Na minha opinião, eu tiro isso aí, eu descarto essa possibilidade de 90-10. Vocês concordam com o capelano? Vocês acham que é 90-10 aí pro PSG? Ou vocês têm outra, né? Um 70-30, né? Um 60-40, 50-50. Qual a sua opinião? O que vocês acham? Como o Flamengo vai chegar para essa final? Né? Como que vai ser essa final aí no Flamengo contra o time do PSG? Na minha opinião, eu acredito que o Flamengo chega assim nessa final. Mas e aí? Qual a possibilidade, as chances, né? As porcentagens para essa final? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!